Uyasi andamai. Deriara naki meno vendia serge deregai. Demindicando mo vendariara nageve varia mi arnicalasia andoive vovenaia dagai. Derie doive no tande. Meriara na candomi, eniova na quemenomna, não há nioveni e amara no nada que me dará graça. Abre a boca, agora pode glorificar a Ele agora sem parar. Kavamandurio yendaragase bimnandiova. Deriara na kendo debi ami beriere geriova na yandagase mi. Oh, quem tá ligado pode abrir a boca para adorar. Você quer ficar de pé aí junto com esse irmão? Fica de pé por 1 minuto só. Abre a boca porque a nuvem da glória de Deus já está revestindo gente. Eu vou deixar você adorar ao Senhor aí. Fique à vontade. Por 1 minuto, levante essas mãos bem alto. Candio Beniácia. O Rei que vive está entre nós esta noite. O Rei que vive está entre nós. Se você por 1 minuto pode senti-lo, abra a boca. Inunda este ambiente aqui de mistérios, línguas espirituais. Pode abrir a boca. Vá orando em línguas neste lugar. Decaste nabi admi venada que me vou eliminar a raça. Ei, amasso biomania nandias. Você tem mais 40 segundos para adorar e deixar Ele renovar você. Deixa Ele renovar você, vai. Tá pouco barulho para muita gente. Há uma vocação misteriosa de Deus na sua vida. E hoje Ele te marca, porque a partir deste dia tem coisas novas de Deus que serão liberadas para a gente da tua casa, da tua família. Se você crê, abre essa boca, solte a voz, solte essa voz, abre a boca, solte a voz.
segurando a mão da pessoa do seu lado, diga para ela: há uma vocação misteriosa sobre a sua vida e ninguém vai pará-la. Você crê? Glória a Deus. Tome sua Bíblia, por favor, de pé como está. Glória a Jesus. Deus continue abençoando esta obra. Cada obreiro, cada obreira desta casa, vocês são privilegiados por serem pastoreados pelos pastores que vocês são pastoreados aqui. Deus abençoe muito vocês. Deus abençoe Onara. Olha que bom. É muito bom rever vocês. Vocês cantando exalam graça. E do jeito que estão aí, a graça continua fluindo. É lindo. A graça de Deus se agarrou a vocês. E ela não vai largar vocês até que o plano seja executado. Não há ninguém que toque um fio de cabelo de vocês. Há uma cerca de proteção ao vosso redor. E o Senhor vai honrar o que Ele diz. Juízes, capítulo 6, nós vamos começar por aqui. A gente luta muito com Deus quando vai trazer uma palavra, porque às vezes aquilo que Deus direciona traz um impacto às vezes tão grande que faz a gente ser consumido, moído, triturado por dentro. E quando Deus dá uma direção ao anjo da igreja, a gente fica impactado. Mas eu ouvi a voz dele. Ele está vivo, tá? Ele está vivo. Olhe, por favor, capítulo de número 6 do livro de Juízes. Nós vamos ler o verso 1, mais alguns versículos. Diz assim: porém os filhos de Israel fizeram que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Diga comigo assim: há um ciclo, mas faça assim com a mão, há um ciclo de aprisionamento que será quebrado ainda hoje. Capítulo 6 ainda, verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Repita comigo: há um ciclo de aprisionamento que será quebrado ainda hoje. Tome seu assento, por favor. Pai Celestial, a gente já anda junto há tanto tempo, e eu não me lembro de um segundo que o Senhor me deixou. Eu te peço autorização para ministrar a tua palavra. Tomar conta da gente hoje, porque eu sei o que eu estava ouvindo
antes de vir para cá, eu ouvi algemas sendo despedaçadas, correntes quebradas, portas que estavam fechadas sendo escancaradas. E eu creio que haverá para este segundo semestre uma unção tão forte sobre o teu povo, tão pesada sobre nós ministros e sobre a igreja, que nós, Pai, onde colocarmos, como foi dito, a planta dos nossos pés, a terra vai reconhecer quem está pisando nela. Toma conta deste lugar. E eu não sei para onde o Senhor vai nos levar hoje, mas eu sei que para onde o vento soprar a gente vai. E eu sei que o teu nome vai ser glorificado. Que seja assim, em nome de Jesus. Olhe bem para mim. Todos nós, diante de tudo que nós assistimos do ano passado para cá, nós estamos nesse momento praticamente de recomeço, sob ataque. O apóstolo Paulo é muito claro quando diz na carta aos Efésios, no capítulo de número 6, que estes ataques que nós recebemos, eles não são humanos. Ainda que por muitas vezes esses ataques venham, fluam e alcancem as nossas vidas por meio de palavras de pessoas que falam aos nossos ouvidos e ao nosso coração, e às vezes falam de uma forma tão violenta que desconstrói toda a nossa estrutura. A verdade é que nós não somos alvo de ataque por parte dessas pessoas. O apóstolo Paulo é muito claro, dizendo que nesta batalha espiritual que a gente vive, existe uma guerra que é apresentada nesse mundo espiritual e faz da gente alvo todos os dias, a partir de dois grupos. Estes dois grupos que Paulo cita, eles são violentíssimos. Paulo fala de principados, Paulo fala de potestades. E entenda que quando Paulo está falando de principados e potestades, Paulo não está pensando aqui na figura maior do reino das trevas, porque a figura maior nós sabemos quem é o grande adversário da nossa alma. Só que abaixo dele, no mundo espiritual, ele sabe muito bem disso. Existem seres, e eu não estou me referindo a alguns que particularmente se manifestam em algum momento na vida de alguém e a pessoa é liberta, porque esses aí são os que eu diria mais limitados do ponto de vista do ataque deles. Mas esses que lutam contra nós e são demônios no mundo espiritual, e Paulo os classifica, eu repito, como principados e potestades, estes que lutam contra nós, entre estes há uma classe que deixa inclusive o próprio adversário da nossa alma meio que estremecido. As escrituras são muito claras quando fala sobre isso, pastor Júlio, porque diz o livro do Apocalipse que existe uns que o próprio Deus resolveu aprisionar, porque sabe a violência com que esses seres espirituais agem. Só que o apóstolo Paulo diz à igreja de Éfeso que a igreja ela não está sem munição para militar nessa batalha. Todavia, ela precisa entender que toda a sua caminhada, todo o seu trajeto não pode estar preso, ouça-me, ou limitado às ferramentas humanas e carnais. Apesar de conhecer um pouco das ciências, eu sei particularmente até onde a psicologia pode cooperar. Eu sei particularmente até onde outras e outras áreas podem assistenciar, auxiliar e cooperar.
Mas eu preciso ser claro que existe mentes e corações que estão sob ataque, cuja a força desse ataque contra elas, não existe outra coisa que possa resolver, a não ser o reconhecimento de que existe um Deus nesta guerra, que está acima de qualquer ser que se levante contra nós. E ao crermos que existe alguém que está no controle, no domínio desta guerra, a gente também precisa ser movido por uma certeza: é que Ele não nos deixou sem a capacidade de nos revestirmos a partir da revelação do seu próprio Espírito, daquilo que pode nos dar a condição, ainda que sentindo os embates, de sairmos desta batalha de pé. E é por isso que Paulo, quando cita esses principados e potestades, ele alerta a igreja dizendo: eu estou falando isso porque os dias são maus, e para os dias maus vocês precisam estar revestidos. E aí ele diz: revistam-se de toda a armadura de Deus. Por quê? Porque vocês serão atacados não apenas nos recursos financeiros, vocês serão atacados não apenas nas relações de vocês. O ataque, na verdade, ele vai acontecer na vida de vocês como um todo. E o objetivo desse ataque, desses principados e potestades, e eu peço que você esteja nesta hora orando, porque eu estou entrando num campo perigoso aqui, e eu sei que tem seres que já estão se posicionando, mas o sangue que está aqui tem poder para expulsar demônios hoje. Mas eu vou entregar. Dê um glória a Jesus quem está comigo aqui, é de guerra. Paulo deixa claro que nós precisamos nos revestir desta armadura espiritual por isso. E ele não fala da armadura pensando em algo específico, o qual nós vamos usar nas mãos. Ele diz da cabeça aos pés revestido. Por que ele fala sobre isso? Porque ele sabe que você, com toda a complexidade humana que você carrega dentro de você e na sua forma de agir, você é alvo desses principados. E deixe-me dizer uma coisa: eles conseguem mapear os seus passos, mapear as suas palavras, eles conseguem mapear a sua vida. Até porque você tinha uma vida antes, uma vida pregressa, antes dessa relação com Jesus. E toda a sua história, ela foi construída, pautada naquilo que Paulo chama de obras da carne, em Gálatas capítulo 5, verso 19. Todavia, o apóstolo Paulo diz que apesar de você ser alguém que é extremamente estudado por esses principados e potestades, ele diz claramente que você pode se manter de pé diante deles. E o segredo que Paulo traz é algo poderoso demais, porque Paulo diz que tudo começa aqui, porque é aqui que eu aceito qualquer aprisionamento que me é proposto, é na mente. Então Paulo diz que nós devemos nos tomar posse do capacete da salvação. Paulo fala da couraça da justiça, Paulo fala do escudo da fé, Paulo fala da espada do Espírito, Paulo fala de estarmos com os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, porque só andando dentro deste caminho proposto pelo Evangelho, nós sabemos que não vamos deixar os nossos pés serem aprisionados. Então, na visão de Paulo, Paulo está deixando claro para cada um de nós aqui: gente, não há quem escape. A guerra é real e o objetivo é um só: pegar você da cabeça aos pés e fazer de você alguém escravo. Agora,
Essa escravidão proposta, ela passa por onde, pastor? É aqui que entra a questão. Você é um ser tricotômico. E ainda que alguém não creia, é o que a Bíblia diz. Você tem corpo, você tem alma, você tem espírito. Você é uma alma que tem corpo e que tem um espírito. E entenda, se estes seres espirituais são uma realidade, e deixe-me desenhar para você entender. O livro do Apocalipse, no capítulo de número 9, João disse assim: eu estremeci. E aí você diria: por que, João, você estremeceu? Ele diria: eu, como pastor e apóstolo, eu tremi, porque eu vi um ser. Eu não vou descrevê-lo como um todo. Ele fala de duas áreas perigosíssimas, que são chaves usadas para aprisionamento. Então ele diz que quando viu alguns seres que estavam prontos para a batalha, ele diz que viu esses seres com rosto de homem, e o cabelo era de mulher. Talvez você, ouvindo o que eu estou dizendo, isso soe como algo muito natural. Mas o que João estava vendo era justamente parte das áreas que estes seres trabalhariam para tentar colocar a igreja, e eu estou falando da igreja mesmo, em cativeiro. Logo, onde eles trabalhariam? A visão de João vai longe, eu não quero descrevê-la, porque eu teria que falar da cauda de escorpião, eu teria que falar do barulho que esses seres fazem, e eu não vou falar sobre isso, porque não é o foco. Na verdade, João diz que eles têm rosto de homem e cabelo de mulher, porque uma das áreas que ele atacaria era a identidade do ser humano. E sabe o que ele quer causar? Confusão na mente. Ele quer que você não saiba quem você é. Como não tem conseguido pegar a geração mais velha lá atrás, porque se foi tentar pegar a geração mais velha, se arrebentou, porque a geração mais velha fazia 24 meninos. Tem alguém que está começando a pegar. Então ele diz: eu vou focar em dois grupos. Eu vou tentar atingir os adolescentes e vou tentar pegar as crianças. Rosto de homem, cabelo de mulher. Qual é o objetivo? Causar uma confusão na identidade. Agora, o que isto pode gerar? Não é uma confusão na identidade apenas da criança, gente. É uma desconstrução no seio da própria família. Porque uma vez que há essa desconstrução, ele vai conseguir fazer aquilo que ele mais quer, que é atingir as outras áreas que o próprio Deus compartilhou conosco para serem extremamente produtivas. Eu não vou dizer um pouco produtiva, eu vou repetir: extremamente produtivas. Porque se ele mexe com a identidade, ele consegue ir trabalhando nas outras áreas, e ele consegue segurar a sua vida espiritual, segurar as suas finanças, segurar os seus relacionamentos. Detalhe: coloca você dentro de uma situação que você não consegue se sentir livre, em paz, tranquilo e com vontade de viver. Então eles começam pela identidade e passam pelas coisas mais simples do seu dia a dia, até chegar naquilo que é principal. Diga para mim: o que é, pastor Jefferson? Fale bem alto, que eu não estou sozinho na guerra. Fale alto. O ciclo dos anos da sua vida.
Você acha que a visão que Deus deu, por exemplo, ao profeta Joel foi por acaso? Joel descreveu que haveria um derramar do Espírito de Deus, que atingiria, ele disse, os velhos e os jovens. E ele falava de algumas coisas que estão ligadas ao ciclo dos anos, porque só com o tempo essas coisas passam a ser parte da nossa realidade. E ele fala de sonhos, ele fala de visões. Só que quando Joel está profetizando, o próprio Joel diz: e eu, o Senhor, restituirei, capítulo 2 de Joel, verso 25, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que esses principados, essas potestades, estes seres que lutam para nos escravizar, o objetivo e o alvo deles é fazer a gente paralisar no ciclo dos anos da nossa vida. E aqui entra, não quero você sorrindo, não quero você satisfeito, não quero você realizado. E aqui eu vou chegar no ponto mais delicado: não quero você adorando. Entendeu porque tem igrejas silenciosas por aí? Entende porque tem ministros de Deus que lutam contra a ação do Espírito na igreja? Entendeu porque tem tanta coisa acontecendo? É simplesmente pelo fato de que estes seres espirituais, eles lutam para paralisar tudo aquilo que Deus plantou em nós para ser extremamente produtivo. E aí você está me ouvindo dizer tudo isto, está se perguntando o que isto tem a ver com o que o senhor leu. Eu acabei de falar de um ciclo de aprisionamento. E detalhe, o ciclo de aprisionamento aqui não está ligado a uma casa, não está ligado a uma família, está ligado à história de uma nação. E o capítulo 6 que eu li, verso 1, diz que esta nação, ela está vivendo este ciclo de aprisionamento por duas razões. A primeira, porque estes seres no mundo espiritual, ouça o que eu vou lhe dizer, influenciaram, encontrando brechas, esta nação para tomar um posicionamento que Deus não se agradava. Abriram brechas. Segundo, é sério, tá? Mas eu vou chegar lá. Segundo, a Bíblia diz que os próprios adversários que tinham interesse em 3 áreas de produtividade desse povo quiseram paralisá-los. E detalhe, são 7 anos sem ninguém sorrir. São 7 anos sem ninguém celebrar. São 7 anos sem ninguém vibrar diante de Deus. 7 anos de cabeça baixa, 7 anos de angústia, 7 anos sem expressão de vida, 7 anos sem relação com as coisas lá de cima. E detalhe, o povo que eu estou falando aqui está acostumado com profecia, com visão, com revelação, mas não tem nada disso. São 7 anos considerados como aqueles que onde pisavam, a promessa de Deus chegava primeiro, desestabilizando qualquer um dos adversários deles. Eles estão agora 7 anos sem terem condições de viverem aquilo que o Senhor projetou para que eles vivessem. Aqui eu começo a palavra que eu quero pregar, porque olhe para mim, o que é que esses inimigos estão decidindo atacar aqui? É uma área que era para ser extremamente produtiva. E detalhe, desde o dia, preste atenção, desde o dia que Deus visitou Abraão,
O próprio Senhor sabia o que ia acontecer no futuro desse povo. O livro do Gênesis, no capítulo de número 15, diz que Abraão estava desanimado e entristecido. Deus visitou a porta da tenda e chamou Abraão para fora da tenda. E disse a Abraão: vem cá, olha para cima e tenta contar as estrelas do céu. Abraão disse: eu não consigo. Deus disse: assim serão aqueles. Olha a marca da produtividade aí. Assim serão aqueles que virão de ti como descendência. Abraão disse: como? Deus disse: aquilo que você pensa que eu lhe dei e que vai parar na mão do Eliezer, não vai. Porque o que eu reservei para a sua casa, Abraão, é da sua casa. Tem alguém que pegou, eu vou repetir. Ninguém vai colocar as mãos naquilo que eu reservei para você e para a sua casa. Eu marquei sua casa, eu marquei sua família, e eu estabeleci sobre a sua casa e sobre a sua família esta marca de que eles se apropriarão de tudo aquilo que eu reservei sobre a sua vida como promessa. E não vai ter ninguém que coloque as mãos neste negócio. Eu não sei quem está recebendo, mas eu sei que tem casas que já estão marcadas por uma promessa de Deus. Só que eu preciso dizer a você que o próprio Abraão olha e diz para Deus no verso 8, capítulo 15 do Gênesis, verso 8, ele diz: e como é que eu sei que a minha descendência vai herdar o que o Senhor está dizendo que vai herdar? Deus disse a Abraão: a história da tua descendência começa com oferta. Traga uma oferta para o meu altar. Corte a parte gorda da oferta. E quando você cortar tudo isto, veja o que vai acontecer. Abraão colocou tudo no altar, cortou a parte gorda e de repente olhou para cima. A Bíblia diz que veio aves. Guerra espiritual. Foi Abraão apresentar a oferta. O que aquela oferta faria, gente? Liberaria a produtividade deles. A questão é que você lê pensando que eram apenas aves, mas a batalha era uma batalha espiritual das mais violentas e das mais ferrenhas. Por que eu estou dizendo isso? Porque Abraão, ele ficou aqui, enxotando e dizendo: sai do meu sacrifício, aquilo que eu dei para Deus ninguém vai tomar, aquilo que eu reservei para Deus ninguém vai pegar, sai daqui, sai daqui. E ele começa a lutar, e começa a guerrear, e começa a militar, e começa a batalhar. Mas chega uma hora que Abraão desfalece, e ele não aguenta, e quando ele cai no chão. E detalhe, eu não estou falando de um incrédulo, eu estou falando do pai da fé caído no chão. E você, se chegasse ali naquele culto e dissesse: Abraão, levanta a mão para adorar, ele diria: eu sou o pai da fé, mas estou sem força. Se você dissesse para ele: pisa firme, Abraão, ele diria: eu não consigo me levantar. Porque era uma batalha espiritual. Só que no meio desta batalha, se você não der glória a Deus, a gente vai para casa. Abraão começa a ouvir uma voz que diz para ele: eu sou o Senhor e eu estou contigo, Abraão. E sabe por que permiti isto? Olha a visão de Deus aonde vai. 400 anos depois, falando em tempos de cativeiro, a visão de Deus onde vai? Eu vejo, assim como você está sem força, a tua descendência dentro de um cativeiro. E eu vou te dizer uma coisa: eles vão passar 400 anos desse processo. 400 anos agora fica tranquilo, Abraão. Sabe essa oferta que você colocou no altar? Vai passar Isaac, vai passar Jacó. Eu não sei quem está pegando. Vai passar José. Mas segura aí. Eu visitarei as tuas gerações por causa da oferta.
capítulo 15, verso 18. Fique com a mão levantada que eu estou profetizando. A Bíblia diz: e fez o Senhor uma aliança com Abraão e disse: eu pego a terra de todos os adversários e coloco nas mãos da tua família, porque eu sou o dono de tudo. Olhe para alguém do seu lado, diga: se você não der um grito agora, eu saio de perto de você. Escute o que eu estou lhe afirmando. Tem gente que chegou em batalha aqui hoje, mas tem uma oferta antiga que foi colocada um dia no altar, e esta oferta, ela se transformou diante de Deus em um memorial. E por mais que alguém entrou nos ciclos dos anos da sua vida para promover um aprisionamento, a oferta ainda grita, ainda fala: eu estou ouvindo a voz da oferta falando. Me perdoe quem não crê na oferta, mas para me salvar, Deus disse: vai ser com oferta. Dá uma olhada para alguém do teu lado, diga para ele: você vai dar glória e vai ficar com essa cara aí. Escute, o ciclo do aprisionamento, ele pode ser uma realidade, mas dependendo do altar que há na sua história, da oferta que há na sua história. E aí eu vou acrescentar: se tu não gritar, não tem problema, gente, eu volto para casa correndo lá para Recife. Eu vou dizer: se há uma aliança na tua história, ninguém, segura o que eu vou profetizar, não tem pandemia que segure a tua família. Porque quando Deus disse a Abraão: você quer família, eu vou te dar, Deus não mandou Abraão buscar a família dele na cova. Deus não mandou Abraão buscar a família dele dentro de uma caverna. Ele disse: olha para as estrelas, porque tudo que não há na minha tenda tem no céu. E eu sei que se eu e você, nós fôssemos coisa que Deus fez alguém buscar na terra, a terra já teria nos matado. Mas quando Deus foi nos dar alguém, Ele chamou alguém e disse: olha para o céu. Ouça, não ache que eu estou exagerando na linguagem, mas eu ouço muita gente dizer: aqui não há estrela. Eu digo: como não há? A Bíblia diz no livro do Apocalipse que nas mãos de Deus estão as estrelas. Sabe quem são elas? Pastores. Ei, eu não estou falando de estrelas do ponto de vista hollywoodiano, não. Eu estou falando de gente que Deus marcou para brilhar nesta terra. E estas pessoas, por mais que alguém tente silenciá-las, não vai conseguir, porque elas não são coisa aqui de baixo. É por isso que Deus não deu a José um sonho apenas. José vem dessa dinastia. Deus deu 2 sonhos e disse a ele: o primeiro é na terra, porque feixe por feixe todo mundo tem. Agora o segundo, eu vou trazer do seu mundo, José, para o meu mundo, porque o que pararem no seu mundo, do seu mundo, do meu ninguém para. Sol, lua, estrelas. Tem
gente que Deus escolheu, marcou, para brilhar em áreas da sua vida. Eu sei a importância das estrelas de Deus. Eu já li Apocalipse 12. Eu já li o texto de Mateus capítulo 1 e capítulo 2. E eu sei que quando os magos estavam perdidos, Deus não usou profeta. Ele usou uma. Dá uma olhada para alguém do teu lado e diga para ela: ô estrela, está por aí? Se ela não se alegrou, meus pêsames. Tá morta. Dá uma olhada aí para outra pessoa, diga para ela: ô estrela, veio para o culto hoje? Eu estou falando de gente marcada para brilhar. Ei, eu estou falando de gente marcada para brilhar. Eu vou profetizar mais uma vez. Eu estou falando de gente marcada para brilhar. O que é que esses seres querem? Impedir o seu brilho. 3 áreas, pastor Júnior, vem cá, de produtividade. O senhor é Abraão. Abra as mãos, fica com as mãos assim. O senhor é Abraão. Melquisedeque, quando o achou, disse para ele: bendito seja o Deus de Abraão, que o abençoou. O Deus que abençoou Abraão é o Deus que muito antes, porque isso é sério, gente. A gente, ouça o que eu vou lhe dizer. A gente pensa que quando Deus faz uma promessa, a promessa no seu todo, ela só diz respeito a gente. E tem gente que diz assim: eu não creio que Deus fala mais, por quê? Porque eu ouvi palavras há tanto tempo e não se cumpriu. E ele, o bobo, pensa que quando Deus fez promessa, Deus pensou nele. Deus falou com Abraão pensando numa descendência que não existia. Eu, como pai do Brian e da Laura, que estão me assistindo lá, como esposo da missionária Lucivânia, eu sei que quando eu estava andando solteiro nos círculos de oração do Recife, subindo o monte, andando a pé 4h30 para orar, e ficar 10 horas de oração no monte com a Bíblia aberta no topo do monte, chorando, dizendo: Deus, me ensina o que os homens não querem me ensinar. Eu ouvi a voz de Deus em muitos momentos dizendo coisas para mim, e quando Ele falava eu dizia: mas como pode isso? Eu não tenho condição nenhuma o Senhor dizer essas coisas ao meu respeito. E eu entendi depois de anos que quando Ele falava aquelas coisas, parte delas me incluía. Ele me via nos aviões, eu estou neles. Ele me via em hotéis, eu estou neles. Só que isso era uma parte. Tem coisas que Ele me falou que eu sei, eu não terei condição vivo de respirar para ver, mas vai alcançar quem veio de mim. Levanta a tua mão e recebe essa profecia. Fica com as mãos abertas. Tem muitos da tua parentela que estão marcados, e eles não podem e não vão escapar. Eu vou dizer de novo aqui: Deus marcou a tua casa para brilhar. Deus dará, meu Deus, levanta essa mão e recebe. Deus dará uma mente ao teu filho brilhante. Tuas filhas serão agraciadas por providências onde elas chegarem, que elas não vão entender, mas são promessas antigas de Deus que estão liberadas para a sua vida. Eu não sei quem é pai aqui, mas pelo amor de Deus, dá um pulo da cadeira, pega a profecia.
profetizar sobre a sua família. Nada segura o teu ministério, nada segura a tua casa, nada segura. Levanta essa mão e abre a boca comigo e diga: sai, demônio, do caminho da minha família. Sai, demônio, que quer impedir o sucesso financeiro da minha casa. Sai, toda doença sai, toda angústia sai, depressão sai agora. Eu tenho uma promessa. Na mão dessa pessoa que está do teu lado e levanta a mão dela e diga assim: a minha casa não será perdida. Diga para ela assim: eu profetizo que quem da tua família nasceu para brilhar, podem até entulhar os poços, mas não vão impedir a água de jorrar. Seu assento por alguns minutos. Fica aqui, Abraão. Pode ficar aqui. Olha o que é que Deus faz. Deus abençoa. Essas mãos são abençoadas. Triste de quem olha para as mãos de alguém que Deus separa e pensa que são mãos comuns. São mãos abençoadas. Nesta mão estava Isaac, mas Isaac ainda não tinha vindo. Eu estou no capítulo 15, não dá para ir tão longe. O Isaac vai chegar no capítulo 21. O Jacó no capítulo 25 do Gênesis. A linhagem no capítulo 30. A história de cativeiro, lá depois do capítulo de número 47, 48, por quê? Porque eles vão parar dentro do Egito com José como governador. Tudo isso está em um ser que está limitado a viver um tempo pequeno do ponto de vista humano diante de Deus. Você acha que os principados e potestades não sabem disso? Vou usar uma outra linguagem dentro do texto que eu estou lendo de Juízes capítulo 6. Você sabe, você acha que os midianitas não estão cientes disso? Quando os filhos de Israel estão ali no capítulo 6, a fama deles, por causa do que Deus começou a fazer através de Josué, depois da partida de Moisés, correu para todo lado e tinha gente dizendo: é melhor fazer aliança porque eles vão nos arrebentar. Olha a história que corre, que eles são extremamente produtivos. Onde eles chegam, o ouro é deles, a prata é deles, a terra é deles. Os midianitas dão uma olhada e diz assim: só tem uma coisa a fazer. A gente cerca. E diz para eles: se é para andar, eles vão andar assim, em círculo. Andar, eles andam, porque a Bíblia diz que eles clamam. Tem profeta que profetiza aí no capítulo 6. Tem anjo que aparece para a gente que está malhando trigo no lagar. Eles estão andando. A questão de Gideão, por exemplo, não é
O fato de não andar, ele diz, andando eu estou. O problema aqui é outro. É que a gente não foi chamado para andar. Diga, pastor. Em ciclo, em ciclo, em ciclo. Não sai do lugar, não sai do lugar. Anda, mas não sai do lugar. Anda, mas não sai do lugar. Deus não chamou este povo para ficar preso a uma geografia que o limita. Sabe o que é que eles conseguiram fazer? Psicológico, gente, na mente. Vamos forçar a barra? Vamos. Como é que a gente faz isso? A gente vai atacar uma coisa. Olha, pelo que nos consta, lá no Egito, uma área de produtividade deles foi atacada. Era a área geracional. Mataram os meninos. Segundo, pelo que nos consta, oh Jesus, me ajuda aí. Depois da morte de Josué, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. E pelo que nos consta, é só ler Juízes capítulo 4, foram 20 anos de aprisionamento. E esses 20 anos de aprisionamento, eles mantiveram eles. Agora não era só na área geracional o ataque. Eram famílias com aquela risada presa. Por que eu estou falando que a história se dá com famílias ali? Porque uma mulher foi chamada de mãe de Israel. E não era comum. Débora, isso é outra história, irmão. Aquela mulher era terrível demais. Porque ela deu uma olhada e disse: já que eles mandam aqui embaixo, eu vou lá para cima. E subiu para o topo. E lá em cima ela começou a dizer: quem vier para cá vai ouvir Deus falar. Eu me perguntei a vida toda por que ela não ia lá para o meio e dizia: assim diz o Senhor aqui, assim diz o Senhor. Ela estava simplesmente dizendo. Eles não entenderam que esse processo de aprisionamento eles aceitam porque querem aceitar. Então eu vou lá para cima, porque quando eles subirem, eles vão entender aonde foi que Deus achou eles. E o próprio Deus sabe o que é que faz? Por causa de Débora e por causa de uma mulher que estava escondida numa tenda, Deus estabelece 40 anos de paz pelos 20 de aprisionamento. A honra foi em dobro. Tem alguém que está recebendo a profecia, não é possível. Só que aqui está o ponto que eu quero parar. Meu Deus, já fui longe demais. Aqui está o ponto que eu quero parar. Neste tempo aqui são 7 anos. Quem conhece Levítico capítulo 19 e o capítulo 25 sabe do que eu estou falando. Os ciclos de vida contados eram ciclos chamados de ciclo da liberdade. Por quê? Deus não se preocupa apenas com a promessa que me faz. Ele se preocupa com o meu comportamento no lugar que Ele vai me estabelecer. Então Deus disse assim: Moisés, faz uma coisa. Diz ao povo que quando eles estiverem na terra, eles vão contar 7 anos. Nestes 7 anos, eles vão fazer uma coisa. No primeiro ano, semeia. No segundo ano, semeia. No terceiro ano, semeia. E eles não vão colher nada nesses 3 primeiros anos. E nem no quarto. Porque o que eles semearam nos 3 primeiros anos, eu vou no quarto passar aonde está a colheita deles. E olha o que Deus disse: eu vou santificar essa colheita. E alguém disse: por quê? Ele diz: porque quando vier o 5º e o 6º ano, eles vão colher pelo 5º, pelo 6º, pelo 7º, pelo 8º, pelo 9º ano. É um ciclo de liberdade. Só que esses 7 anos que Deus reservou para esse povo ser livre para a colheita, eles
eles estão aprisionados. O texto diz no capítulo 6 que eles pensam em 3 coisas. Pergunte para mim quais são. Primeiro, morrer. A Bíblia diz que eles corriam para covas. Segundo, desistir das pessoas que eles amavam. Por quê, pastor? Porque diz que tudo que era deles era roubado. Terceiro, o texto diz que eles queriam desistir deles mesmos. Diga assim, bem alto: por que, pastor Jefferson? Porque eles eram os homens que tinham uma semente. Só que quando eles semeavam, os midianitas vinham e diziam: nada de produtividade, ciclo de aprisionamento. Atacaram geração, atacaram a família do ponto de vista da relação. Ninguém conseguia ter paciência um com o outro. Só que agora eles estão atacando as finanças deles. Eles dependem da terra. E o ciclo de aprisionamento, o objetivo deles era fazer com que eles não tivessem fôlego. Eles não vão conseguir vestir, eles não vão conseguir comer, eles não vão ter para pagar o aluguel, eles não vão ter para comprar a casa, eles não vão ter para isso, não vão ter para aquilo. E eles seguraram durante 7 anos. 7 anos, 7 anos, 7 anos. Só que nesse período teve alguém que olhou e disse: Deus, tudo que a gente planta ali é roubado, e o que a gente semeia é destruído. A gente vai ficar assim? E ficou inquieto, inconformado, inquieto. A gente vai ficar assim? A gente vai ficar assim? Então o que ele fez? Ele disse: olha, se tudo que eles vêm para cá e veem, eles destroem no meio do povo, eu vou sair do meio do povo e vou me isolar. E aquilo que eu fazia à vista de todo mundo, eu vou continuar fazendo, só que escondido. Eles vão pensar que eu não estou produzindo. Eu estou fora do cenário. E eles vão pensar que eu não estou crescendo, que eu não estou avançando. Mas eu vou crescer silenciosamente. E isto é que me deixa assustado. Porque Gideão continua malhando o trigo no lagar. Só que ele continua fazendo isso, e tudo que ele continua fazendo continua tendo resultado. Só que continua tendo resultado em um tempo de aprisionamento. Não é fora dele, é nele. Eu não sei quem foi e viu Gideão. Eu sei que tem gente que volta para o meio, e eu sei que alguém dá uma olhada e diz assim: Gideão está crescendo nesse tempo. E alguém diz assim: mas como pode? Ele disse: olha, ele está produzindo em silêncio, sem ninguém ver. Então um grupo que começou a perceber, porque o avivamento de Deus naquele período começa não a partir da revelação que Deus vai dar e dos sinais que Deus vai dar a Gideão. Começa na medida que o Gideão está ali, sem anjo aparecer, sem nada, produzindo. Alguém batendo e ele produzindo, alguém perseguindo e ele produzindo, alguém tentando parar e ele produzindo. Segura o coração, porque o que eu vou dizer é forte, tá? A Bíblia diz que o povo começou a clamar. Você acha que eles clamaram aleatoriamente, por acaso, ou só por causa do sofrimento? Não, alguém chegou, eu tenho certeza, e disse assim: Gideão está crescendo em tempo de aprisionamento. Como pode? Todo mundo perdendo tudo, a gente se acabando, querendo morrer, querendo desistir, e ele está lá produzindo. Parece que eu estou vendo. A Bíblia diz que o povo começa a clamar. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui.
Você não tem noção do que é o grito de uma família diante do céu. Eu vou lhe dizer novamente. Olhe para mim. O grito de uma família é algo muito poderoso nesse universo. Por quê? Tem tanta gente que quer gerar e não pode. Aí você acha que Deus acharia o ventre de uma mulher, daria filho a ela para passar fome, para envergonhá-lo? Eu sei de gente que foi testada por causa de algo que Deus tinha, e eu conheço gente que a vida deu uma virada extraordinária. E eu creio muito num culto como esse, porque a gente é resultado de profecia. A gente é resultado de oração, de fé, de lágrima, mas é resultado de profecia, gente. Profecia, profecia. Promessas faladas por gente usada por Deus. Preste atenção. O grito começou a subir. Deus tinha um profeta que também estava escondido. Os midianitas estavam entendendo assim: nós paramos todo mundo e paramos tudo que é deles. Eles não vão ter fôlego para nada. Aí tem um malhando trigo no lagar e tem um profeta que eu sei que estava orando para ouvir a voz de Deus como ele ouviu. Porque a Bíblia diz que ele saiu do nada, do nada. Não tem o nome dele, eu já pesquisei, li mais de 200 vezes. Fui para tudo que eu podia ir de comentário, tentar achar. E eu digo, meu Deus, qual é o nome desse sujeito? E não tem. Só diz que ele saiu e apontou o dedo para a nação inteira e disse assim: só vai pegar quem está ligado. O tempo do aprisionamento acaba hoje. Ouçam, Israel, o ciclo que segurou vocês por muito tempo. Assim diz o Senhor: termina para as vossas famílias a partir de hoje. Quem puder dar um grito de glória e pega a profecia. Só que nas mãos de quem estava a quebra do ciclo do aprisionamento? Em alguém, olha para mim, segura agora, pode ficar de pé, pode ficar de pé. Fica aí sobre seus pés. Termino agora. Nas mãos de alguém que estava no meio do povo e disse: tudo que eu semeio é roubado, é tirado, é arrancado, é destruído. Não, eu não vou ficar perdendo a minha produtividade para quem quer impedir a geração que vem de mim brilhar. Começa a lembrar que tem promessa, porque Deus foi buscar lá. Disse a Abraão: vai buscar lá. Abraão, não é aqui embaixo não, vai buscar lá em cima. Gente, olha a visão de Deus. É uma loucura isso aqui. A visão de Deus. Deixa eu ver se esse camarada vai ser quem eu quero aí.
tudo que eu estou plantando, nada dá certo. As coisas não fluem, eu não estou conseguindo ir, eu não estou conseguindo avançar, eu não estou conseguindo atingir. E tem horas que a gente entende que a gente está lutando, é um ciclo de aprisionamento, segurando você. Você quer voar, mas não consegue. Você quer ir longe, mas você sabe lá dentro que você carrega uma coisa de Deus dentro de você que ninguém pode tirar. Eles podem segurar um pouquinho as mãos e os pés, mas não dá para arrancar o que está aí dentro como promessa. Fique com as mãos abertas. É por isso que Gideão sai e fica sozinho. E deixe-me dizer uma coisa rápida aqui. Não reclame, nem se sinta mal, ainda que eu sei que você se sente, com esses dias, meses e anos que Deus te deixa só. Deus não pode te deixar junto das pessoas que se conformam com o ciclo do aprisionamento, porque o que Ele quer fazer na vida delas passa por você. É por isso que elas não vão acertar seu WhatsApp. Você acha que depois de tantas orações e tanta coisa que você já viveu com algumas pessoas, elas te esqueceram? Você acha mesmo que elas não lembram do seu nome? Ou você acha que elas estão como o copeiro que José pediu para lembrar dele, e Deus fez o copeiro esquecer? Deus te tira da mente de algumas pessoas, porque Ele está criando um cenário que para te inserir nele, Ele precisa de você aqui. Marchando sozinha, pisando uva sozinha, mas daqui a pouco, eu não sei quem vai levantar a mão para receber, mas tudo bem. Daqui a pouco vai ter uma visita diferente no ambiente da tua solidão. Eu não sei se você crê, mas apareceu um anjo por lá. Porque quando falta pessoas, o céu não falta. E quando o anjo apareceu, ele apareceu para dizer: vai nesta tua força. Diga comigo bem alto, assim com a mão levantada, diga: a força de um solitário. Diga de novo, diga: a força do solitário. Olhe para alguém do seu lado, diga: a família pode ter te deixado, pessoas podem ter te deixado. Diga assim: mas há uma força sustentando você. Canta sozinha, mas canta. Adora sozinha, mas adora. Pula sozinha, mas pula. Grita sozinha, mas grita. Dá lugar sozinha, mas entra debaixo da unção que Deus tem para ti. Porque daqui a pouco Deus vai te trazer de volta. Levanta essa mão para pegar a profecia. Daqui a pouco Deus vai te trazer de volta para o cenário. Eu vou dizer de novo: daqui a pouco Deus vai te trazer de volta. Vamos encerrar agora de uma vez. Segure a mão dessa pessoa, por favor. Balance a mão dela e diga assim: diga: ei, solitário, nascestes para brilhar, e ninguém te para.
Diga para ele: marcha sozinho, canta sozinha. Com amigos canta, sem amigos também canta. Com família adora, sem família adora. Com a porta escancarada pula, sem a porta escancarada sai do chão. Vai! Cadê você para dar lugar? Enquanto estas ungidas de Deus cantam, levanta a mão dessa pessoa, abre a boca, porque o Espírito de Deus, Ele vai te agarrar aqui agora. Te prepara, Gideão, Deus vai te tomar na terra. Faça barulho adorando a Deus enquanto elas cantam debaixo dessa unção.